nesse vídeo eu venho responder a pergunta mais feita nos comentários aqui do canal, eu acho. Quanto de tecido eu preciso para fazer, sei lá, o tamanho 4? Para quem já é da casa, já utilizou um molde meu, sabe que eles não contam com a necessidade de tecido para cada tamanho. E por que isso? Porque para eu te passar, né, a metragem necessária para a confecção da peça, eu preciso primeiro conhecer as particularidades, né, do tecido que você vai utilizar. Então, textura, a largura desse tecido. Segundo, para eu te passar a metragem exata de tecido, eu preciso te passar a posição exata que cada parte do molde deve ser encaixada nesse tecido. Isso é chamado de encaixe. Eu vou deixar uma imagem aí na tela para vocês. Além então, né, de te passar o encaixe, eu precisaria que você seguisse exatamente esse encaixe. Caso contrário, essa conta pode não bater, pode não fechar. Logo, foi uma opção minha, gente. Eu acho mais responsável não passar esse valor. Então, como que eu sei, né, o quanto de tecido que eu preciso comprar para fazer determinada peça? Com os moldes em mãos, né, o cálculo da necessidade do tecido é fácil. E é sobre isso que eu venho falar hoje. Depois de passar, né, seus moldes para um papel, acrescentar as margens de costura, né, há duas formas aí que eu vou te contar de como você pode, né, utilizar para calcular a quantidade de tecido. A primeira delas é simulando a existência de um tecido. Como assim simulando a existência de tecido? Numa superfície plana, né, como uma mesa ou um chão, eu não sou muito fã do chão, gente. Eu sempre acabo me atrapalhando, tropeçando no tecido, eu não sou muito fã. Mas enfim, sobre uma mesa, sobre o chão, como você preferir, você vai delimitar, né, com uma fita adesiva ou com um giz a área que corresponde ao tecido aberto ou fechado. Eu costumo, né, fazer essa simulação como se o tecido estivesse fechado, né, dobrado ao meio, mas fique à vontade aí, né, para fazer o cálculo conforme você entender da melhor forma, né? Então, se meu tecido tem 1,5 m, né, de largura, quando dobrado, ele vai ficar com 75 centímetros, né, de largura. E aqui se tem o comprimento. Posiciono todas as partes do meu molde, já lembrando, esse molde aí já está pronto, eu já fui lá, baixei, montei, transferi para um outro papel, acrescentei as margens de costura, os piques, né, todas as anotações, tudo certinho. Com cuidado e atenção, né, eu escolho a posição que melhor aproveite meu tecido. Achei a posição perfeita. Agora sim eu vou e meço o comprimento do tecido que eu utilizei. A segunda forma, né, de calcular a quantidade de tecido é com o auxílio de um tecido mesmo, que você já tem aí na sua casa, com a mesma largura do que você vai utilizar no seu novo projeto. Você usa do mesmo raciocínio, estende esse tecido em uma superfície plana e vai posicionando os seus moldes sobre ele. Se você está aí se perguntando qual é a melhor disposição dos moldes, saiba que até você tomar um pouco de prática, isso leva tempo. Mas a regra geral é distribuir primeiro as peças maiores, né, do molde e depois as menores nos espaços restantes. Quero lembrar vocês que nos meus moldes para saias, né, normalmente eu costumo colocar a necessidade de tecido em medidas de um retângulo, né, como tipo 27 por 1,20. Lembre-se de levar, né, essa medida em consideração também quando você estiver fazendo essa simulação, né, para chegar na tua necessidade de tecido. Se a peça precisar de viés do próprio tecido também, adicione essa necessidade na conta. Vamos a algumas dicas? Infelizmente, né, na maior parte das vezes que a gente compra tecido, o corte da peça ele vem um pouco torto, né? Te levando aí a perder um pouco desse tecido para conseguir endireitá-lo. Então, na hora, né, de cortar, né, o tecido, na hora lá que você está comprando, fica atenta para ver se o início ali não está torto, porque você vai ter que, né, dispensar, né, esse tecido torto, esse início, para começar a colocar, né, os seus moldes. Então, leve em consideração isso, tá? Lembre-se da encolha. Caso você faça a encolha do tecido antes do corte da roupa,
Lembre-se, né, que tecido de fibra natural encolhe, né, logo as primeiras lavagens. Logo, adicione uma porcentagem a mais de tecido nesse caso, né? Tecidos como a viscose encolhem bem mais que a tricoline. Só a experiência, né, te munirá de algumas informações como essa. De repetir um equívoco assim a vida toda. Para um vestido infantil simples, é só comprar uma altura de tecido? Será mesmo? A minha experiência diz que não, e eu quero que você saiba disso, tá? Esse cálculo da necessidade do tecido é muito importante. Por exemplo, para saias franzidas, eu costumo, né, usar no mínimo 2 vezes a circunferência, né, da cintura da criança para fazer essa saia. Logo, né, para uma criança de até 70 centímetros de cintura, né, uma altura, né, um comprimento de tecido já seria suficiente, né, porque 2 vezes 70 eu chego a 1,40, que ainda é a largura, né, normalmente do tecido de 1,50, então eu consigo fazer essa saia franzida. Porém, né, quando a criança ela possui uma cintura um pouco maior, ou eu opto por fazer essa saia mais franzida, né, ainda, esse mesmo tecido não vai ser suficiente, gente. Veja bem, né, para 80 centímetros de circunferência, né, de cintura, eu vou precisar de 1,60 de largura para fazer esse franzido. Então, uma altura só desse tecido não vai ser suficiente para chegar no mesmo tipo de franzido. Logo, só para a saia, né, eu vou precisar dessas 2 alturas, né, da cintura até o joelho. Salvo casos, né, de tamanhos pequenos e modelos mais simples, né, com os tubinhos, falar que uma altura de tecido é suficiente é uma coisa assim perigosa, tá? Não vou nem falar equivocada, mas é perigosa. Você pode acabar se frustrando. A melhor coisa mesmo é sempre fazer essa simulação para saber certinho se o tecido que você tem, ou se o tecido que você vai comprar vai ser suficiente para você confeccionar a sua peça. A simulação da posição, né, das partes, dos moldes no tecido vai ajudar você, né, a saber a real necessidade de material, evitando idas e vindas desnecessárias, né, em lojas de tecido. Para empresas maiores, né, que trabalham com sistemas computadorizados de modelagem, o próprio programa, né, já oferece a quantidade, né, necessária de tecido para cada peça automaticamente, pois encaixa, né, cada parte do molde de forma a maximizar a utilização dele, né, do tecido e, consequentemente, né, diminuir retalho. Além disso, há um profissional responsável pela posição, né, dessa modelagem no tecido. É alguém responsável para que o encaixe fique certinho. É algo de extrema importância dentro da indústria. Para quem costura, né, por hobby ou tem uma produção pequena, né, este estudo do encaixe ele deve ser feito antes do corte, com os moldes já adotados das margens de costura, como eu disse lá no início do vídeo. Última dica: quando terminar o encaixe, né, para o cálculo, né, do tecido, tire uma foto para lembrar as posições de cada parte do molde no tecido. Assim, quando você realmente for fazer o corte, né, você vai saber certinho onde posicionar cada peça e não vai se perder. Te espero no próximo vídeo. Até lá!